dizer que foi um esforço para o banco estar aqui, mas um esforço que para mim está sendo muito gratificante, poder estar participando desde o início dessa manhã e continuar amanhã com vocês também, para discutir e poder entender melhor os encaminhamentos que vão ser fruto do trabalho aqui desses 2 dias. O conceito de desenvolvimento é um conceito bom para todo mundo. Não pode ser apenas, como também alguém falou aqui, crescimento econômico. Tá? Então, eu queria reafirmar isso. O BNDES persegue este conceito de desenvolvimento. Num país como o nosso, com passivos ambientais, sociais, uma história complicada, é um desafio gigantesco. Mas não é porque é um desafio gigantesco que a gente vai, né, arrefecer frente a ele. Então a gente persegue isso. Muito bem, dito isso, eu queria fazer uma abordagem que eu vou chamar de construtiva, né? Falando primeiro da questão do licenciamento ambiental, que foi muito comentado aqui também, o que a gente pode melhorar, a própria Letícia acabou de dizer isso também, etc. E depois eu vou falar de uma atuação que o BNDES vem fazendo para além da questão do licenciamento ambiental, que é um pouquinho que a Antônia também já mencionou, a experiência do PDRS aqui em Belo Monte. Tá? Bom, começando pelo licenciamento ambiental. Primeiro a gente entende as obras, né, os grandes projetos, eles não são o único problema, quer dizer, não é tudo se materializa naquela grande obra. Aquela grande obra, ela sim intensifica alguns problemas pré-existentes em alguns locais e traz problemas novos também, né? Mas se a gente concentrar tudo, olha, é a grande obra, tudo é a grande obra, tudo é a grande obra, a gente perde um pouco algumas outras perspectivas de trabalho. Então eu queria pontuar isso aqui também. De forma alguma, eu estou minimizando a questão do impacto das grandes obras. Eu estou colocando que o território, a história do território, já existia antes, vai continuar durante a obra e vai permanecer após essa obra. E a gente está falando, às vezes, de projetos que, como uma hidrelétrica, que é aqui o caso, que entra, traz um contingente enorme, faz a obra e depois esvazia. E tem outras obras que não, elas entram e ficam, né? Às vezes durante muito tempo. O exemplo que a Letícia trouxe aqui de Juruti, né, que é uma mina de bauxita ali na região ali mais próxima a Santarém, né, subindo o rio Amazonas de Santarém até lá, é uma mina que vai ficar lá durante 50 anos. Então tem todo um impacto no território durante mais tempo. Então o que eu queria colocar a grande obra é uma questão, sim, mas a gente não pode discutir tudo colocando o único foco na questão da grande obra. O sistema de licenciamento no Brasil, ele já é bastante antigo, né, foi uma conquista, né, dos anos 80, ele serviu muito bem. Ele precisa, como a gente está discutindo aqui hoje, evoluir. Evoluir em que sentido? Já é conhecido que, se começar a fazer medida mitigadora junto com a implantação do projeto, não vai dar certo. Então, a questão da antecipação, ela é fundamental. Isso já é conhecido. Eu não sei se precisa mais diagnóstico quanto a isso. Isso é uma questão. Então, vamos lidar com essa questão, né? Então, o processo de licenciamento deve, no nosso entendimento, incorporar uma medida de antecipação. E aí vem uma outra questão, papéis e responsabilidades. A empresa, ela é responsável pelos impactos que ela gera. E ela tem que mitigar esses impactos e, às vezes, até quando não são mitigáveis, compensá-los, né? Quando a gente perde, por exemplo, um sítio de muita importância ambiental, isso é compensado, não dá para mitigar, né? Perdeu, né? Algumas outras medidas não, outras questões você pode mitigar. Mas na hora de detalhar como é que aquela medida mitigadora vai ser implantada, ela precisa, no meu entendimento, ser pactuada com os responsáveis pela gestão daquele tema. Então, se tem que construir escola, isso foi comentado aqui também, acho que foi a professora Assis, né, que falou da própria rede, né? Se tem que construir uma rede de atenção, se tem que construir uma rede de saneamento, tem que desenhar esse projeto em conjunto com o poder público, seja ele municipal, estadual, federal, dependendo da esfera, né, do tratamento, para aquele desenho sair o mais adequado possível, porque a empresa vai fazer o investimento, mas ela não vai operar aquele sistema, né? Uma empresa que está construindo uma hidrelétrica, ela não é uma empresa de saneamento. A empresa que está construindo, implantando uma mina e vai fazer escolas, ela não vai gerir as escolas. Agora, se ela faz um desenho de projeto muito bonito, em concepção dela, né, mas que não atende às necessidades locais, não está de acordo com a capacidade até mesmo de execução do município ou do estado, essa coisa tende a dar confusão.
né? Então eu estou aqui pegando, estou falando uma linguagem mais direta, né? Tentando materializar quais são as questões hoje que envolvem o licenciamento ambiental e precisam ser enfrentadas. E foi falado aqui, acho que foi a procuradora de manhã, em relação a se reverter isso, e ela falou muito, fugindo da questão só IBAMA, ela falou do CONAMA. O CONAMA é o Conselho Nacional de Meio Ambiente, que regula a questão do licenciamento ambiental, dos estudos de impacto. Não é só o IBAMA que licencia. Se não me engano, o BELSAN é licenciamento estadual, né? Então, o CONAMA ele vai legislar para todos os órgãos ambientais, né? Os 27 órgãos ambientais estaduais, além dos órgãos federais, e também, em alguns casos, existem municípios que têm órgão também de meio ambiente que fazem os licenciamentos, né? Mais na parte urbana, estudos de impacto de vizinhança, etc. Então, essa questão dos direitos humanos, ela, às vezes, em alguns licenciamentos, ela aparece, o banco financia projetos no Brasil inteiro, de diversos portes. Então, a gente lá no banco lida com uma variedade de licenciamentos. Quando eu digo variedade, é de conteúdo, de foco. Então, é nítido, às vezes você pega um licenciamento que é ultra focado em questão ambiental. Tem outro que passa bastante pelas questões sociais. Outro apenas tangencia. A gente sente que não há uma forma, não há um referencial mínimo, uma padronização. É importante que isso exista e que isso seja discutido, já está sendo discutido por vocês, para alimentar essa questão. O termo de referência, eu acho que é o foco, não é o licenciamento. É o termo de referência que vai dizer o que tem que ser estudado para o licenciamento ser feito. Então é importante que as empresas que forem contratadas para fazer os levantamentos, os diagnósticos, as propostas, as recomendações, usar as inúmeras metodologias que tem, matriz, focos, dizer quais são os problemas e o que pode acontecer. Outra coisa importante, são os problemas e o que pode acontecer. Muitas e muitas vezes, aliás, todas as vezes, um impacto positivo que é apontado, né? 2 impactos positivos que sempre existem em qualquer estudo de impacto ambiental: geração de emprego, e geração de renda e geração de receitas. Os municípios e o Estado, de fato, eles recebem uma pressão muito maior por serviços, né? Por investimentos. Mas esses municípios e esses estados também têm um aumento bastante significativo de receitas de arrecadação. Então, eu não vou... Em alguns casos pode ser proporcional, adequado, em outros pode ser muito, em outros pode ser pouco, mas a gente está falando aqui de um grande empreendimento que muda, de fato, o território. Se ele muda o território, ele muda para coisas boas e para coisas ruins, né? Então, a gente tem que olhar tudo aquilo que acontece e buscar uma solução que envolva os dois lados, né? Vou pegar aqui um exemplo para Altamira, saneamento, né? O problema de saneamento de Altamira não foi ocasionado pela chegada da obra, já era uma questão antiga, anterior, de falta de saneamento. A obra veio e um dos condicionantes é implantar o saneamento em Altamira. E os outros municípios, eles não têm problema de saneamento? E ao se implantar o saneamento em Altamira, será que não é uma oportunidade para se discutir a questão do saneamento em toda a região? Quem é que vai operar o saneamento aqui em Altamira? É a empresa estadual, né, que eu acho que a concessionária hoje é a Cosampa, vai ser municipalizado? Não. Como é que vai ser a cobrança de tarifa da água, né? Se eu começar a receber água, eu vou ter que pagar, pode ser uma tarifa social, idem para a luz, né? Então, essas questões todas, elas precisam estar mais amadurecidas para a gente não chegar depois e ter uma obra que não tem quem operar, que não vai ser sustentável ao longo do tempo. Então, eu vou resumindo aqui a minha fala para esse ponto, o licenciamento, ele precisa pactuar melhor com outros agentes do território, que não apenas a empresa, como serão implantados os condicionantes, né? Precisa ouvir mais as pessoas, não para pedir uma coisa ou outra, mas trabalhar na implantação, no desenho das soluções. Isso é um desafio enorme, né? Eu estou colocando aqui o problema, a gente pode ter ideias de solução, não é fácil, não é simples, né? Mas definir esses papéis é fundamental. Gostei muito da provocação das cartas, né, de vocês já propondo, né, o que deve ser incluído no licenciamento. O BNDES pode fazer exigências adicionais ao licenciamento? Pode, mas a gente tem uma questão, a gente deve fazer uma coisa em paralelo, a gente deve se sobrepor ou a gente deve fortalecer o sistema, os mecanismos hoje existentes? Né? Então, a gente acha que pode colaborar muito mais com a discussão e com a mudança, né, dos padrões, etc., do que sair criando coisas novas. O que não existe, e não dá para ser melhorado porque não existe, deve ser criado.
mas o que já existe de mecanismo deveria ser valorizado. Então, eu vou entrar agora na questão das audiências públicas. A audiência pública já é uma previsão no processo de licenciamento. Hoje foi falado aqui, se não me engano, já vem tudo pronto, é só para a forma. Se não está funcionando, não vamos jogar a criança com a água do banho, né? A ideia é boa, ela está mal implementada. O que a gente faz? A gente cria outra coisa ou a gente volta e tenta melhorar isso? Por que só uma audiência pública? Não, tem várias. Por que só antes do projeto? Por que não durante, para prestar contas do que está acontecendo? Né? Será que a gente não pode pegar os mecanismos que existem, pensar um pouco nisso e ver como é que a gente aproveita isso para fazer um trabalho com foco no resultado? O que resultado a gente está querendo obter? Então, essas são umas provocações para melhorar aquilo que já existe. Tem um plano básico ambiental, hoje foi falado, é um valor de 3,5 bilhões. Nesse valor de 3,5 bilhões, tem muita coisa que é indenização pelas desapropriações, tem parte que é compensação para o fundo ambiental, mas tem muito investimento em equipamentos públicos, né? Em medidas de capacitação, em medidas de fortalecimento de gestão dos municípios. É importante essa informação, e a Norte Energia passou essa informação aqui para a Casa de Governo, mas eu acho que não é passar a informação, eu acho que também uma outra questão muito importante para trabalhar melhor a questão da participação social, é divulgar essas informações. Por isso que eu estou falando da questão das audiências públicas, né, intermediárias ou posteriores. O que está acontecendo? Está no caminho certo? Não está? Qual o problema que está acontecendo? Por que a Norte Energia está cumprindo uma medida e não está cumprindo outra? É porque ela não quer? É porque ela não está sendo fiscalizada? Então, assim, os levantamentos do que estão acontecendo é para a gente agir, né? Para a gente reagir e fazer cumprir aquilo que está combinado. Né? Então, eu acho que o mecanismo, tanto de prévio ao licenciamento, quanto durante a implantação das medidas, poderia ser bastante rediscutido, né? Eu acho que esse grupo aqui é um grupo bastante forte, podem contar com o banco também para essas discussões, para a gente poder estar pautando isso. O que eu estou chamando que o banco vem trabalhando há cerca de 5 anos, nesse entendimento. O empreendimento, ele chega no território, o empreendimento é aquilo que está ali num esquemazinho ali em amarelo, tá? Ele chega num território, que é o que está ali em azul, né? Ele tem obrigações, ele tem uma interface com o território, mas esse território não se resume ao empreendimento. Pegar um outro exemplo aqui, hidrelétrica. Chegou um monte de gente, vai aumentar a população, depois vai diminuir. O município vai viver ao sabor dessa mudança ou ele pode se preparar para essa mudança? Ele sabe que agora está vindo muito emprego, vai gerar muita renda, vai dinamizar uma economia. O município também tem outras vocações, né? O município tem a vocação toda agrícola, né? Hoje acaba que não foi muito comentado, até a questão das escolas agrícolas, né? Parece que é um tema também aqui muito importante para a região. A gente falou dos indígenas, dos ribeirinhos, mas tem a questão também nas escolas agrícolas. Quer dizer, tem toda outras atividades econômicas, né? Altamira é um polo, os outros municípios do entorno também. Vamos trabalhar esse momento, né, de aumento de receitas, de dinheiro circulando, para fortalecer outras vocações. Vamos preparar o território para essa saída. O licenciamento ambiental, ele prevê algumas medidas de desmobilização, né? Mas elas não são suficientes, porque a dinâmica de entrada e de saída é muito forte no empreendimento como uma hidrelétrica, né? Então, o território pode e deve se preparar, né? Então, o que o governo federal fez dentro da Política Nacional de Desenvolvimento Regional, coordenada pelo Ministério da Integração? Ele criou mesorregiões de desenvolvimento, o Xingu é uma delas, e foi construído o Plano de Desenvolvimento Regional do Xingu, né? O PDRS Xingu, conhecido de muitos de vocês. O PDRS, ele inovou, inclusive, na questão do leilão. Quando foi feito o leilão da usina de Belo Monte, tem uma obrigação adicional da empresa disponibilizar 500 milhões de reais, além das medidas mitigadoras, para se investir no território. Naquilo que não está previsto como medida mitigadora, naquilo que talvez seja o que está ali em azul, tá? Agora, 500 milhões não são suficientes para desenvolver um território. 500 milhões é um recurso para atuar em alguns nichos que vocês estão discutindo e vão apontar quais são as prioridades e servir, talvez, de alavancagem para outros recursos, né? Muito se fala, tem dinheiro, não falta dinheiro, falta projeto, né? Cadê os projetos? De repente, esses 500 milhões podem ajudar a formular esses projetos para captar recursos. A gente tem uma experiência, uma outra hidrelétrica, que depois eu posso compartilhar com vocês, não agora, que daqui a pouco deve estar terminando meu tempo, de Estreito, onde a gente investiu 2 milhões e já conseguiu alavancar em financiamento de orçamento geral da União 36, né? Então, assim, são recursos, esses 500 milhões são recursos que eu acho que têm que ser usados para atender, sim, questões imediatas, etc., mas também com uma visão de futuro, né?
2 minutinhos, então eu já vou encaminhando aqui para o ponto. Essa experiência que a gente está tendo, o que eu vou destacar? Quais são as dificuldades e as oportunidades? Antecipação, eu já falei, engajamento e articulação entre esferas, federal, estadual, municipal. Ninguém dá conta de problemas complexos sozinhos, né? Quando a gente está falando de rede de saúde, a gente tem que ter envolvimento do Estado, da União e do município. A gente está falando de atenção básica, é o município. Começa a ter um pouco mais de complexidade, já fica município-Estado. Começa a ter altíssima complexidade, são os hospitais federais, são hospitais regionais. Educação, idem, a Universidade Federal, são escolas técnicas, capacitação, é o ensino básico, é a creche, etc. Então a gente tem que trabalhar nas perspectivas de integração. Isso é difícil, isso é fácil de falar, óbvio, né? E na hora de funcionar, a gente encontra inúmeras dificuldades, eu não preciso listá-las aqui. Então, participação, articulação e engajamento é fundamental. Uma coisa que a Letícia apontou ali na apresentação dela, que eu vou fazer questão de destacar, é clareza da complementaridade de papéis e competências. A empresa tem papéis e competências, o poder público tem papéis e competências. A sociedade civil, foi comentado também hoje de manhã, tem seu papel e as suas contribuições. Tem que estar claro como é que isso se soma, se complementa. Não pode estar um sobrepondo ao outro, não pode estar um jogando a responsabilidade para cima do outro, não pode o outro se omitir. Para trabalhar em conjunto, eu acredito muito no que a gente chama de uma agenda de trabalho comum. A gente trabalha junto e coopera quando a gente tem confiança no outro, né? Você sabe que vai fazer junto, que o outro está jogando ali no mesmo time, e identidade de propósitos. Então, para trabalhar em conjunto, e aí já vou entrando no final da minha fala, já puxando para o tema específico da criança e adolescente, eu acho que aqui a gente tem uma belíssima oportunidade. Hoje a Silvia deu a informação aí do programa, né, de ações integradas, o PAIR, né? Por que não pegar essa agenda do PAIR? Uma sugestão, tem outras, vocês têm outras, vou pegar apenas como exemplo, né? O que precisa para essa agenda funcionar? O que precisa das entidades que prestam atendimento? O que precisa do município? O que precisa da polícia? O que precisa do Poder Judiciário, do Ministério Público, do Conselho Tutelar, do Conselho de Direitos da Criança? Pega uma agenda, faz esse exercício de trabalhar em conjunto para, de fato, começar a obter alguns resultados palpáveis, né, que, mais do que as demandas, as questões, os problemas, nos animam. E quando a gente consegue realizar, a gente vai se animando para realizar mais e mais, né?